Olá, eu sou Irma Galhardo. Estou aqui para apresentar uma oficina de poesia para você que é professor da Escola de Tempo Integral Fidêncio Borgo ou para você que mora aí na comunidade próxima à Escola de Tempo Integral Fidêncio Borgo. Essa oficina de poesia faz parte do projeto Caravana de Lendas do Tocantins. Nós já tivemos presencialmente aí na Escola de Tempo Integral Fidêncio Borgo e agora a gente vai oferecer esse pacote de oficinas que vai ficar aqui no canal do projeto e vocês podem acessar a qualquer tempo. Bem? Então a gente vai falar de poesia com um recorte para poesia infantil, porque é uma ótima oportunidade para você, educador, inserir a poesia na vida da criança que você faz parte, seja como professor, seja como pai, mãe, ou tio, ou amigo próximo. A poesia é muito importante para humanizar o ser. Então, o melhor momento para essa inserção é exatamente na infância. Você, se tiver essa oportunidade, contribua, seja a ponte para fazer essa apresentação da linguagem poética para essa criança, para esse aluno. Para falar de poesia, eu vou fazer assim um breve apanhado para a gente se situar, né? Tem gente que esqueceu, que tem muito tempo que não estuda sobre poesia, ou então tem gente que passou tão rapidamente por isso aí na escola, né? E às vezes nem deu tempo a aprender. Então, a poesia, ela está presente em todos os lugares e em variadas linguagens. Existe poesia na música, existe poesia nas artes plásticas, existe poesia na vestimenta, existe poesia na culinária, existe poesia no arranjo de flores. A poesia está em todo lugar. A forma escrita da poesia se chama poema. E é sobre o poema que nós vamos nos ater um pouco mais aqui nesta oficina. Nós vamos falar especificamente da poesia escrita, que é, portanto, o poema. O poema existe desde que o mundo é mundo. A poesia sempre existiu, né? E o poema, ele nos chegou, muitos dos poemas, chegou até nós, graças aos seus declamadores, aquelas pessoas que memorizaram e repassaram para as gerações seguintes. E muitos foram assim. Outros chegaram realmente através de escrita, né? E antigamente, o fazer poético era uma coisa muito rebuscada, era assim muito sofisticado, sabe? Não era tão popular. E aí as pessoas passaram a achar que poesia era uma coisa só de gente muito culta. E não é assim. A poesia é de todo mundo, a poesia está aí para todos. Hoje, graças ao movimento modernista, a poesia se popularizou, porque acabou aquela obrigação de metrificar o verso, de rimar o verso. Então muita gente percebeu que a poesia estava próxima ali, ele conseguia assim arriscar uns versos e foi se fazendo poeta. Muita gente se fez poeta diante dessa liberdade de não ter que metrificar. O que é metrificar? A métrica é uma coisa que não se usa mais, não se ensina mais nas escolas. Só os poetas eruditos que ficam arriscando lá metrificar. Eu não estudei métrica, eu não domino a métrica. Então eu posso falar por alto que venha a ser a métrica, mas eu não sei metrificar.
Então, o que é métrica? Métrica vem de metro. É você medir os versos, é você contar cada sílaba do verso de forma que a sílaba tônica combine com a outra sílaba tônica do verso seguinte. É enfadonho, é uma coisa que requer muita atenção, requer muito treino. E metrificar, portanto, torna o fazer poético, mais laboroso, mais... Sabe aquela coisa assim de você ter que dedicar muito mais e, portanto, você poda a veia criativa, a veia poética, sabe? Porque a poesia, a arte em si, ela precisa de liberdade para ela reinar absoluta, né? Para ela despontar, assim, plena. E se você fica ali colocando rédeas, colocando caixinha, não pode isso, pode aquilo, não pode, só vai até aqui, opa, cuidado, não sei o quê. A arte se sente tolhida, ela se sente limitada. E a arte não pode ser limitada. A arte é plena, absoluta, ilimitada. Você não pode, não deve e não consegue limitar a arte. Né? Ela transborda, ela é gigante, é suprema. Então não tem como você limitar. E antigamente existiam essas caixinhas, sabe? Você tem que fazer o poema assim, o poema ele tem que ter tantos versos, tanto. E era chatíssimo. E aí, com o movimento modernista que se deu na literatura, mas que se deu também em várias expressões artísticas, aliás, em todas as expressões artísticas e em várias partes do mundo, não foi só no Brasil. No Brasil chegou depois da Europa. Primeiro aconteceu na Europa, o movimento modernista. Depois, na década de 20 do século 20, o movimento modernista aconteceu aqui no Brasil. A partir de uns jovens irreverentes, bem jovens e maravilhosos, que muito contribuíram para o desenvolvimento da arte no nosso país. E esses jovens foram o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Anita Mafaldi, a Tarsila do Amaral, o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira não era tão jovem assim, mas contribuiu enormemente. E tantos outros. O modernismo se deu em fases, e aqui no Brasil nós tivemos muitos dos nossos poetas contemporâneos que aderiram ao movimento modernista. Aqueles que não foram na primeira fase, foram na segunda, foram na terceira fase, como é o caso, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, né, que já foi depois. Mas nós tivemos Manuel Bandeira, que foi da primeira fase, que emprestou o poema Os Sapos para a Semana de Arte Moderna, que foi uma coisa assim, bem polêmica na época, porque as pessoas não estavam habituadas a toda aquela liberdade. As pessoas estranharam o desregramento da arte moderna, e então a Semana de Arte Moderna foi enormemente criticada. No entanto, o tempo veio mostrar que ela estava certa, que o modernismo precisava sim acontecer, e todas essas transformações que se deram nas artes foram muito aceitas e são aplaudidas hoje em dia. Então, viva o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, esses jovens maravilhosos que tiveram a audácia de romper com o sistema, de romper com o pré-estabelecido e de quebrar paradigmas. Isso foi maravilhoso. Então, graças a esses jovens, nós temos a liberdade de produzir poemas com verso livre. Poema hoje não precisa rimar. Você rima se você quiser, mas não precisa, não tem mais aquela obrigação. As pessoas não torcem mais a cara para aquele verso torto. O verso torto hoje é muito bem aceito. E a cada dia que
passa a literatura de cordel, que é uma literatura popular, uma literatura bem artesanal. Essa literatura, ela, cada dia que passa, ela é mais aceita e ela é mais querida e é mais valorizada, porque antigamente rimar amor com flor era criticado, era tido como uma rima pobre. Para se fazer poemas, para se arriscar na poesia, era preciso entender de versos preciosos, senão você não era aceito como um bom poeta. E a literatura de cordel, portanto, que é essa literatura que emana do povo, essa literatura feita por pessoas que pouco passaram pela escola e nesse caso não dominam a norma culta. Então a literatura de cordel não era bem vista, existia todo um preconceito em torno dela e não se aceitava essas rimas populares, né? Como eram rimas pobres, quando na poesia se prezava o preciosismo das rimas. Então a literatura de cordel era discriminada, o escritor, o cordelista não era bem visto, ele não estava nos corações das pessoas como estão hoje. E felizmente a literatura de cordel conquistou o seu lugar ao sol. A sociedade atual percebeu que é uma literatura popular, uma literatura viva, pulsante, que emana do povo e que tem toda uma energia maravilhosa, e que é encantadora, e que é ideal para se falar das belezas do sertão, das belezas, das pequenas coisas do dia a dia, e é ideal também para se trabalhar temas diversificados com o seu aluno na sala de aula, professor, exatamente porque não precisa de muita sofisticação, está ali acessível para todos. Então, com a Semana de Arte Moderna, com o modernismo, essa necessidade de metrificar caiu por terra, a liberdade da arte reinou, e com isso a literatura de cordel teve mais espaço e passou-se, portanto, a versejar mais. As pessoas hoje semeiam mais poesia por onde passa, a poesia ficou mais acessível. Nós temos na nossa poesia brasileira dois grandes poetas que já morreram, mas estão aí bem presentes, porque contemporâneos e porque muito queridos, conseguiram com suas linguagens, conseguiram com suas escritas emocionar multidões, continuam emocionando e falando coisas do cotidiano, falando coisas simples e coisas perfeitamente entendíveis, né? Coisas que a pessoa não precisa de muito estudo para sentir, para admirar. E esses poetas, nós vamos falar aqui agora, eu falo especialmente, primeiramente, do Carlos Drummond de Andrade, que é tido pela crítica literária nacional como nosso poeta maior. O Carlos Drummond de Andrade, ele conseguiu popularizar a poesia, porque antes se escrevia, né, se escolhia muito bem o tema, a poesia era aquela coisa mais elitizada. E o Drummond, apesar de não ter estudado literatura, os ensinos universitários dele foram na área de saúde, ele era farmacêutico e apesar disso, ele completamente poeta desde sempre, desde lá da época da Dona Emerenciana, da sala de aula, ele menino ainda, ele então conseguiu conquistar a população brasileira porque ele escrevia diariamente nos jornais, ele era cronista e a linguagem dele já era uma linguagem poética. E nessa dele extrair crônicas diárias do cotidiano, ele conseguia também extrair belos versos, belos poemas. E o Drummond tem poemas assim aparentemente banais,
de décadas de existência que continuam emocionando e continuará emocionando gerações. Um grande exemplo é A Pedra. Você conhece esse poema do Carlos Drummond de Andrade? A Pedra, na época que foi lançado esse poema, na época causou muita polêmica, porque as pessoas não entendiam, porque é um poema meio emblemático, é um poema que utiliza a metáfora da pedra, a pedra que é uma coisa tão banal que as pessoas geralmente usam para atirar ou para tudo menos para extrair poesia. E, no entanto, Carlos Drummond de Andrade fez isso e fez isso lindamente, porque ele escreveu esse poema num momento de muita dor, no momento da perda do filho nascituro, do seu filho que ia nascer e morreu no parto. Então ele sentiu uma dor tão grande que ele não conseguia expressar de outra forma, senão se utilizando da metáfora da pedra. Ele comparou essa dor com a pedra imensa que o impossibilitava de agir, que o impossibilitava de seguir em frente. E dessa forma, o poema Pedra se tornou uma referência. Hoje, as pessoas volta e meia estão ali citando, eu quase consegui, mas uma pedra me impediu. Ou então, olha, ele quase chegou lá, mas tinha uma pedra no meio do caminho, ou uma pedra, né? É uma referência, assim, a gente está volta e meia ali retomando o Drummond. Então, esse poema que você deve conhecer, você conhece? Não? Ou conhece e já esqueceu? Eu vou então te lembrar aqui. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Jamais me esquecerei daqueles dias, na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, repete muito, né? E é basicamente a mesma coisa ali, o poema o tempo todo, mas essa pedra é exatamente essa dor que o impossibilitava de seguir. Então, ele utilizou uma figura de linguagem que é muito utilizada pelo poeta e que é um dos principais instrumentos do fazer poético, que é a metáfora. A figura de linguagem, que são várias, né, as figuras de linguagem, que você deve conhecer várias, todas elas são utilizáveis no poema e é excelente, porque a linguagem poética é uma linguagem econômica. Você não pode falar tudo que sente num único verso, senão o verso fica muito grande e transforma em prosa. Então, quando você vai construir o poema, você escolhe cuidadosamente cada palavra para o seu verso, fica um verso elegante, um verso que vai dizer pouco ou que vai dizer muito com poucas palavras, né? Como os grandes poetas conseguem. Então, o bom verso é aquele verso que você experimenta muitas emoções quando o poeta fala pouquíssimo. E se você quer ser esse poeta que impacta, quer ser esse poeta com versos contundentes, você então tem que se utilizar das figuras de linguagem. Você vai transformar situações, né, vai substituir determinadas palavras por figuras de linguagem. Então, quais são as figuras de linguagem que o poeta mais utiliza do dia a dia, do fazer poético? Vamos lembrar aí, professor? Vamos lembrar aí, você que está acompanhando essa nossa oficina? Você pode, por exemplo, utilizar onomatopeia. O que é onomatopeia? É quando você imita o som de um animal, não é isso? O cavalo faz pocotoque, pocotoque, pocotoque. A Cecília Meirelles fez isso lindamente nos poemas dela, né? E tantos outros fizeram. O Manuel Bandeira fez no Café com Pão, Café com Pão. Não é só som de animal, som de coisas também. Tic-tac, o Vinícius de Moraes no relógio. E tantos outros fizeram com seus poemas. Então, a onomatopeia é excelente, é uma figura de linguagem excelente. Outra figura de linguagem excelente que o poeta utiliza muito é a hipérbole. O que é a hipérbole? A
A hipérbole é o exagero, né? É quando você diz, estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome assim. Morre, claro que morre, principalmente hoje em dia. Mas quando você utiliza essa frase, você não está morrendo, você está só exagerando. Quando alguém fala assim, ele é forte como um leão. Nessa aí ele está usando duas figuras de linguagem. Quais? Ele está usando a hipérbole, que é o exagero, porque ninguém é forte como um leão. E ele está usando uma figura de linguagem maravilhosa, que é a mais utilizada pelos poetas, que é a metáfora. Metáfora é o quê? Comparar, é comparação. Então, se você diz ele é forte como um leão, você está comparando ele como um leão. E se você for um poeta mais de mão cheia ainda, você nem vai botar o quê? Você vai dizer, vai fazer uma comparação direta. Você vai dizer ele é o leão, ele é o próprio leão, né? Então, você utilizou a metáfora do leão para falar que a pessoa é muito forte. E quando Carlos Drummond de Andrade escreveu o poema da pedra, ele se utilizou da metáfora da pedra para falar dessa dor muito grande que ele sentia. Entendeu? Então, o que é metáfora? Metáfora é comparação. Comparar. Se você quer dizer que o seu professor é uma pessoa eloquente, que o seu professor é carismático, que o seu professor chama a atenção por onde passa, você, ao invés de falar tudo isso e muito mais, você economiza todas as palavras no seu verso, utilizando apenas a metáfora do sol. Você diz, o meu professor é o sol. Olha que maravilha. Você faz um verso curtinho, falando muito. Porque o que é o sol? O sol é nosso astro-rei. O sol é supremo, é a estrela maior. O sol brilha e ofusca, não é isso? O brilho do sol é perene. Então, se você comparou o seu professor com o sol, você falou muita coisa sobre esse seu professor num único verso. Aliás, numa única palavra ali, ó, sol, ele é o sol, né? Pouquíssimas palavras, uma economia maravilhosa. Você conseguiu, portanto, expressar toda a eloquência do seu professor, toda a grandeza, todo o carisma, com a palavra, né, com uma comparação, com a utilização da metáfora. Então, a metáfora é um dos principais instrumentos do poeta. Se você vai estimular o seu aluno na linguagem poética, no fazer poético, você tem que começar pela metáfora. Explica, insiste, trabalha a metáfora, até que ele se aproprie completamente dessa figura de linguagem e passe a usar nos seus poemas. Porque se ele não utiliza a metáfora, os versos vão ficar muito compridos, não vão ser elegantes e não serão tão impactantes como um verso que você escolhe cuidadosamente ali a palavra que você vai substituir por outro, que vai comparar. Entendeu, professor? Então, a metáfora é um instrumento importante, eu diria, necessário no poema. E qual o outro instrumento? Qual o outro ingrediente principal? Qual o ingrediente imprescindível no poema? O lirismo. O lirismo. O que é lirismo? Lirismo é aquele encantamento, é aquele maravilhamento. Sabe o tal do pó do pirlim-pim-pim? Né? Você que leu contos de fadas, que conheceu a história do Peter Pan, lembra que Sininho passava e jogava o encantamento, aquele pó de pirlim-pim-pim, que transformava tudo? É o lirismo. O lirismo é aquela coisa que faz a gente, sabe? Que faz a gente sentir aquela emoção quando lê o poema. Tem poema que é tão pobre de lirismo que você ouve e você não sente nada, que ele não te toca, ele não te emociona. Então é um poema pouco lírico, né? É um poema que não tem muito lirismo. Mas tem poema que é tão lírico que você lê cada verso e faz...
né? Parece que te dá aquela emoção e você passa horas pensando num determinado verso e o verso te provoca inúmeras emoções. Isso é lirismo, encantamento, né? É aquele ingrediente especial do poema, sabe? Parece que com aquelas estrelinhas, aquelas flores, aqueles pássaros e borboletas voando, né? Aqueles detalhes especiais. É o ingrediente, o lirismo. E como é que você coloca lirismo? Gente, lirismo é sentimento. Poesia é sentimento. Poesia é emoção. Então, se você vai extrair poesia de alguma coisa e fizer isso de uma forma muito exata, muito aritmética, muito prática, não vai ter lirismo. Porque poesia é emoção. Então você tem que pôr sentimento. Por isso que você tem que escolher cuidadosamente cada palavra. Porque não é qualquer palavra que você vai pôr. Você vai pôr uma palavra que diga muito, uma palavra que provoque emoções. Aí você me pergunta, então poesia é só versos? Poema é só versos que provocam boas emoções? Não, de forma alguma. Poema é emoções e as emoções são variadas, né? Então, quando você vai escrever um poema, você escreve sobre variadas emoções. E o poema, ele pode ser poema de protesto, ele pode ser poema de dor, ele pode ser poema de amor, poema de alegria, poema de tristeza, poema fúnebre, poema de reivindicação, poema tem aquele poema periférico, né, que fala bem assim da situação social, aquele poema que reivindica mesmo. Então, o poema, ele é de acordo o tema que você quer falar, usando muita emoção. Você entendeu? Você pode querer simplesmente chocar. Você pode querer fazer a pessoa refletir sobre um determinado tema. Então você utiliza do poema. Porque o papel do poeta, o papel social do poeta é fazer refletir, né? É fazer com que a pessoa saia daquela inércia e reaja. Então, a poesia, o poema, ela pode denunciar, ela pode comemorar, o poema pode homenagear, enaltecer, ou denunciar, você entendeu? Ele tem várias possibilidades. E muita gente acha que poesia é aquela coisa bobinha, e não é. A poesia, a literatura, a arte, mas a gente está falando aqui especificamente da literatura. A literatura, ela tem um papel social muito grande, porque ela é testemunha ocular de um tempo. Séculos depois de uma determinada época, quando os historiadores e os antropólogos estudam sobre aquela civilização, muita coisa só é respondida através da literatura. Tem muito detalhe que a história e a antropologia não conseguem abarcar e que vem a literatura com as suas entrelinhas e com as suas informações sobre o momento social da época, sobre a cultura do lugar, sobre os costumes daquele povo. E são essas informações que muitas vezes completam as lacunas deixadas pelo tempo em muitos documentos históricos. Vocês entenderam? Então, a literatura, ela tem esse cunho social, ela é também um instrumento de unificação de povos. Se um lugar está começando, ele precisa se fortalecer
E o bom dirigente é aquele que percebe que a literatura unifica esse povo, que a literatura serve como cimento das nacionalidades. Porque as narrativas, os poemas, a literatura produzida por uma determinada época para um povo, ela unifica aquele povo porque ela fala de uma mesma realidade. Então, é como se ela falasse a língua dos anjos para aquele povo, uma comparação assim bem prática. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, quando você está em outro país e ouve o hino nacional ou ouve o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, você se sente na hora brasileiríssimo, você abraça o brasileiro que estiver na sua frente e você se sente, sabe aquela coisa de o dono do Brasil, o Brasil é meu, e é uma forma de trabalhar a nacionalidade de um povo, é através das suas narrativas, porque as narrativas unificam, as narrativas falam de elementos que são queridos para aquelas pessoas. E quando se fala numa linguagem literária, numa linguagem poética, você trabalha com a questão do emocional, você se comunica, você dialoga diretamente com a afetividade, você atinge aquela pessoa. Então, se você fala de um povo, se você fala da cultura de um povo, você atinge aquele povo com aquela narrativa. Dessa forma, o poema produzido em uma determinada época, ele tem todo um valor para aquele povo, ainda que aquele povo não perceba, mas no futuro isso será reconhecido, né? É uma pena que muitos dos escritores, muitos dos poetas só são valorizados depois da sua morte. Quando alguém vai lá, alguém que tem autoridade no assunto e fala, olha, presta atenção, ele teve a sensibilidade de fazer o que nenhum de nós fizemos. Ele fez um trabalho que se imortalizará, porque não é à toa que as pessoas resolveram denominar os escritores de imortais. Sim, porque o escritor se imortaliza em sua obra. A obra literária, ela é imortal, ela atravessa os tempos e ela resiste a tudo, porque é arte, e arte é emoção, e emoção não se mata, não é isso? Então, temos que valorizar os poetas que estão aí ao nosso redor. Você que é professor do Fidêncio Bogo, que mora aí nas proximidades, sabe a importância do escritor a partir do querido Fidêncio Bogo, né? Que se imortalizou de fato, que não tem como, nem que o matem, ele morra, né? Ele está aí muito vivo no coração de vocês, ele está aí muito vivo no brilho dos olhos de cada uma dessas crianças que frequentam essa escola linda, que vocês têm a alegria de estar aí, de fazer parte dessa comunidade. Então, o Fidêncio Bogo maravilhoso, que vocês sabem, foi esse cidadão que mesmo depois de já não estar mais presente entre a gente, continua nos emocionando. Quem é de nós que consegue ouvir o conto Nós Mudemos sem ficar com um nó na garganta, né? Sem se arrepiar, sem parar para refletir, sem se emocionar? Eu só de pensar nesse conto, eu já me emociono completamente, porque nós, educadores, não tem como a gente parar para ouvir esse conto e não se emocionar, porque realmente é forte. E o Fidêncio Bogo
teve essa sensibilidade de produzir essa história maravilhosa que daqui 500 anos continuará emocionando. Ou seja, um clássico. Porque a característica principal do clássico é exatamente essa, é ser atual, é ser presente em qualquer época da vida. E o Nós Mudemos, do Fidencio Bogo, eu tenho certeza que é um conto que sobreviverá ao tempo e daqui 1000 anos ele continuará emocionando novas gerações. Então, a literatura tem todo esse poder social, a poesia, que é a forma mágica da literatura, a expressão máxima da literatura, indubitavelmente é a poesia. Por quê? Por quê? Porque a poesia, imagina você, se a literatura já é uma joia, porque o texto normal, o texto não literário, já é um trabalho de labor. A pessoa para fazer um texto literário, é um trabalho, ela vai elaborar ali, vai escolher as palavras. Mas se é um texto literário, então o escritor vai lapidar para ele ficar com o cunho de literário. Então vai ter muito mais trabalho. Agora, se é um poema, se é um texto poético, aí é uma joia, né? Imagina você que o escritor virou um ourives, virou realmente o artista da orivesaria, porque ele vai pegar um texto e vai colocar na forma poética e vai colocar em versos, que essa linguagem simbólica, e aí então o poema seria o correspondente a uma joia, né? Porque além de ser uma linguagem literária, é uma linguagem muito bem lapidada, é uma coisa muito bem trabalhada. Então, o poema na literatura é uma joia, não tem como a gente pensar diferente. E o poeta, portanto, é essa pessoa maravilhosa que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, porque o trabalho do poeta é muito especial. Só que a gente tem mania de achar que a poesia, ela não é possível para todos, e gente. A poesia é possível, ela está em todos os lugares, e a gente só precisa dessa sensibilidade para ir lá e extrair. Vocês se lembram que eu falei aqui, nesse instante, um poema do Carlos Drummond de Andrade, extraído de uma pedra, não foi isso? Agora eu vou falar um outro poema do Vinícius de Moraes, que é outro poeta brasileiro maravilhoso. O Vinícius de Moraes conseguiu extrair poesia de um pedaço de madeira, uma porta, um pedaço de madeira morta. Imagina você. Então, o Vinícius disse assim: eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. E eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra feito uma porta. Então eu não vou falar o poema todo, ele é longo, e eu até troco os versos, porque tem muito tempo que eu aprendi, mas é mais ou menos isso. Eu só falei aqui um fragmento do poema para você ver como é possível extrair poesia de um pedaço de madeira morta, que é uma porta. Então, se o Vinícius de Moraes extraiu poesia da porta e o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, extraiu poesia de uma pedra, você pode extrair poesia de qualquer coisa. E pensando nisso, eu escrevi uns versos para você
contar para o seu aluno ou para a criança que você está ali próxima, para a pessoa que você quer estimular na linguagem poética, para você contar para essa pessoa que a poesia está em todo lugar, que todo mundo pode sim escrever um poema. Como é que é o nome dos versos? A poesia. Não. O nome é Poesia em Tudo. E ele é assim: a poesia está em todo lugar, só não vê quem não sabe olhar. O poeta não tem pressa e a criança também não. Para eles a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de madeira morta. Vocês entenderam? Qualquer um pode extrair poesia de qualquer coisa depois que esses dois extraíram de pedra e de porta, né, gente? Imagina você, professor, quanta beleza natural nós temos aqui no nosso Tocantins. Quanta riqueza cultural nós temos em nosso estado e que pode ser transformada em verso. Vamos botar nossos alunos para contar as nossas histórias, para louvar a nossa cultura através dos versos, professor. Vamos fazer com que eles extraiam poesia de tudo. Poesia está em tudo. Então, vamos estimulá-lo. Um jeito bom? Um jeito bom, uma dinâmica muito legal é a do leque, poesia no leque, você já viu? Você pega uma folha de papel e dobra formato de leque. E aí você tem que refletir coletivamente sobre um tema para a poesia fazer sentido, a poesia coletiva, tá? Então você pega um tema, conta uma história sobre o tema, ou alguma coisa, faça uma reflexão coletiva sobre o tema que você quer trabalhar o poema. Depois você faz o leque, escreve o primeiro verso sobre o tema que vocês discutiram, e aí você passa aquele leque para toda a sala. Cada um dos seus alunos vai dar um verso para uma linha do leque. Um verso sobre o tema discutido. E aí, quando o leque voltar para a sua mão, professor, você vai abrir e vai ver que formou um poema. Às vezes você vai ter que remanejar um verso, né? Organizar ali para fazer mais sentido. Na maioria das vezes não precisa. E dá super certo, porque o tema é o mesmo, que vocês já combinaram. Então, gente, poesia é sentimento. Cada um vai jogar seu sentimento ali e vai sair um poema lindo. Pode experimentar que vai sair. E depois que os alunos perceberem que é possível sim, que eles conseguiram, então você vai passar essa atividade para casa. Você vai pedir para os alunos fazerem um poema coletivo familiar. Você vai pedir para o aluno discutir um determinado tema com a família, pode ser na mesa do jantar, pode ser em qualquer momento. O aluno conta uma história e fala: pai, mãe, a gente vai fazer uma poesia, a professora disse que é a poesia da família, e a gente vai falar sobre isso aqui, Eu vou contar a história, vocês vão prestar atenção, depois vocês vão me dar um verso. Verso é só uma linha, é uma frase, mãe, é uma frase, pai. Você vai falar o que você está sentindo numa frase. Mas fala bonito, mãe, fala bonito. Explica para ele, pede para ele explicar sobre metáfora para a mãe, para o pai, para a avó, para o tio, para quem for participar da atividade ali, da construção do poema coletivo. E aí, depois que o seu aluno contar a história para a família, vai pedir para cada um dos membros da família o verso e vai anotar. E depois ele vai organizar isso e ele vai perceber que formou um poema lindo. E esse poema, então, ele vai apresentar para os colegas na sala, ele vai postar na rede social, o professor vai colocar no blog da turma, ou vai colocar hoje tem Instagram, né, tanta coisa aí,
Fidencio Bogo, vai postar e vai botar hashtag Caravana de Lendas do Tocantins para a gente acompanhar o poema. O aluno pode fazer um cartaz com o poema, ou pode mandar fazer uma camiseta, ou pode escrever no quadro, fazer uma canção, fazer um rap. Eles adoram a linguagem mais moderna, né, professor? Pode musicar o poema, é super válido. O importante é que ele comece o seu ali, ó, que ele dê os seus primeiros passos no universo da poesia. Então, estimule, faça com que a poesia seja possível, seja essa ponte, professor. Popularize a poesia, leve a poesia para a sua sala de aula, democratize, leve todos os dias, professor. A poesia ela tem que estar presente em tudo, sempre. Então comece a sua aula com um poema. Sim! Comece com um poema, porque você não tem noção do quanto você vai estar contribuindo para a humanização do seu aluno. Porque a poesia, o poema, é questão também de educar o ouvido. Muita gente não gosta de poesia porque não habituou a ouvir. Então, acha poesia chata, enfadonha, difícil. E é uma questão de educação. Tudo é educação, né? O japonês não gosta de feijão. Ele não foi educado para comer feijão. O feijão dele é com açúcar. Nós já amamos feijão. Nós somos educados assim, certo? Então, vamos educar o nosso aluno desde sempre a ouvir poesia. Vamos educar o ouvido da nossa criança. Porque se ele começa nessa linguagem poética e continua, essa linguagem passa a ser natural para ele. E ele passa a produzir belos poemas. E de repente aí na sua sala de aula, professor, tem um novo Carlos Drummond de Andrade, tem um novo Manuel Bandeira, tem um novo Fernando Pessoa, quem sabe? Todos eles foram alunos, todos eles foram crianças um dia. Eles passaram por uma sala de aula, né? Então, o seu papel como professor, ou você aí da comunidade, avó, avô, pai, mãe, vocês têm um diamante bruto na mão. Então, cabe a vocês conduzi-lo no melhor caminho. E o melhor caminho é exatamente o da humanização. E humaniza-se através da literatura, humaniza-se através da poesia. Aliás, esses instrumentos são excelentes para a humanização do ser. A poesia é tida como um dos principais instrumentos para a humanização do ser, porque a poesia desperta a sensibilidade, desperta a empatia, desperta a solidariedade, desperta a ética planetária, que é aquela que vai além da profissional, porque o mundo fala apenas da ética profissional, né? Que a ética lá, não, é preciso que haja a ética planetária, a ética em todos os aspectos da vida. E nós precisamos incutir desde cedo a ética planetária em nossas crianças, para que elas cresçam aquele adulto que vai construir aquela sociedade maravilhosa lá no futuro, né? Uma sociedade onde as pessoas se respeitam, onde haja uma igualdade social, onde haja igualdade racial, onde a cultura, as manifestações culturais prevaleçam, sobressaiam, onde a solidariedade seja regra, onde a empatia esteja presente sempre, onde o meio ambiente seja um santuário, seja respeitado como um verdadeiro santuário, porque é assim que tem que ser, onde os animais sejam respeitados e sejam tratados como seres viventes, seres que merecem o nosso olhar especial.
Então, se a gente quer esse mundo maravilhoso com tudo isso, a gente precisa trabalhar as crianças exatamente com os instrumentos que os transformarão, com os instrumentos que os humanizarão. E os instrumentos são a literatura, as artes de uma forma em geral, né? A poesia, é isso aí. Você tem que utilizar, professor, da arte. Segura na mão da poesia, leva a poesia para a sua sala de aula. Segure nas mãos dos grandes poetas e não solte, ainda que eles já tenham morrido. Olha, eu segurei nas mãos dos grandes poetas, meus amigos, quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, lá nos meus livros didáticos. Eu tive um livro de português, comunicação, expressão e língua portuguesa, um livro da Débora Pádua Melo Neves, inesquecível. Inesquecível esse livro didático, ele foi muito importante na minha formação, porque ele tinha os poemas mais maravilhosos da nossa língua portuguesa. Foi lá que eu conheci Vinícius de Moraes, foi lá que eu conheci Cecília Meirelles, foi lá que eu conheci Carlos Drummond de Andrade, foi lá que eu conheci Mário Quintana, foi lá que eu conheci Manuel Bandeira. E eu falei Vinícius. Esses 5 poetas, você não pode, professor, passar pela vida do seu aluno sem apresentar esses 5, pelo menos, esses 5 poetas para os seus alunos. Você tem que apresentar muito mais, mas esses 5 são os primeiros obrigatórios. Obrigatórios, como você apresenta Deus, entendeu? Você tem que apresentar necessariamente o Carlos Drummond de Andrade, o Vinícius de Moraes, a Cecília Meirelles, o Mário Quintana e o Manuel Bandeira e o Fidêncio Bogo, né, professor? Que o seu aluno já até conhece. Mas continue falando do Bogo, continue apresentando a literatura do nosso querido Fidêncio Bogo e faça com que ele esteja cada dia mais vivo aí entre nós, porque ele é uma expressão muito viva da nossa cultura tocantinense. Então eu vou falar um pouquinho dos poemas desses poetas maravilhosos, que eu tanto falo, e aí quais são esses poemas que você vai apresentar para os seus alunos? Estão aí nos livros. A Cecília Meirelles tem um livro, Ou Isto, Aquilo, que muita coisa boa que você conhece, que está no livro didático, que eu vou lembrar alguns aqui para refrescar a sua memória e para você já botar no seu planejamento amanhã, combinado? O colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Então tá aí esse poema maravilhoso para se trabalhar a sonoridade, né, da letra C ali. É um poema bem descompromissado, que é mais a sonoridade mesmo, ritmo, alegria. Um outro poema, assim, da Cecília Meirelles, A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não se cansa de tanto rodar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Mais um da Cecília Meirelles. Você sabe tantos.
Tem um dela bem engraçado que eu só me lembro de um fragmento, mas eu vou falar aqui. É o Menino Luxento, você já ouviu? Menino Luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino Luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino Luxento, você não quer nada? Menino Luxento, pois tome palmada. Mais um da Cecília. Olha, gente, tem aquele lindo... no último andar, é lá que eu quero morar. Do último andar se vê as estrelas, do último andar se vê o mar. Todo o céu fica mais bonito do último andar. Veja aí, é perfeito. Tem o leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, isso é lindo também, não é? E ou isto ou aquilo, ou você compra o doce e não guarda o dinheiro, você guarda o dinheiro e não compra o doce, ou você põe a meia e não põe o anel, ou você põe o anel e não põe a meia, ou isto, aquilo, ou isto, eu vivo escolhendo o dia inteiro, né? Olha aí, o isto, aquilo. Tem a pombinha na mata, 3 meninos na mata, ouviram a pombinha gemer. Eu acho que ela está com medo, disse o primeiro, e com certeza vai morrer. 3 meninos na mata, esse é lindo! E tantos outros que são lindos. As meninas, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia: bom dia! Arabella foi sempre a mais bela, Carolina, uma sábia menina, e Maria olhava e dizia: bom dia! Lembraremos daquelas meninas que viviam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina, mas a nossa eterna saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia! E tantos outros poemas maravilhosos que a Cecília Meirelles tem e que você vai poder ver e você deve pegar e levar para o seu dia a dia, para o seu planejamento, para a sua sala de aula. Encante o seu aluno, professor, com os poemas da Cecília Meirelles, porque eles são maravilhosos e eles são clássicos, né? Então aí, há tempos e estarão. O outro poeta que eu disse, são 5, né? O outro poeta é Vinícius de Moraes, eu já até falei a porta dele, mas o Vinícius de Moraes, ele teve um livro, tem um livro que se chama Arca de Noé, que ele musicou também, e que o seu aluno conhece muitas das músicas. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia deitar na rede, porque na casa não tinha parede. Você conhece, né, professor? Isso, apresente. Que outro poema do Vinícius de Moraes você pode apresentar para o seu aluno? A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Outro poema do Vinícius de Moraes, bem popular e bem maravilhoso, que toda criança que gosta de poesia já falou, que todo professor que tem esse compromisso com a poesia já levou para a sala. E é um poema realmente que dá para trabalhar um monte de elementos. Que poema é esse? As borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam da luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis são cheias de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas
E as pretas, então? Oh, que escuridão! Então, Vinícius de Moraes tem muitos poemas lindos também, que você precisa levar para a sua sala de aula. O Drummond, gente, o Drummond, como eu disse, é o nosso poeta maior, leve tudo dele que você conseguir. O Quintana, o nosso poeta da ternurinha, Mário Quintana, leve pelo menos Pirulim, em cima do meu telhado, Pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado, soluça no seu flautim. Veja esse poema, o tanto que é lindo. Eu não posso falar tudo mais, porque o nosso tempo já esgotou. Mas eu fecho a nossa oficina com os versos do Manuel Bandeira. Pelo menos um poeminha do meu querido Manuel Bandeira, meu poeta preferido. E esses versos eu aprendi quando eu tinha 6 anos, no meu livro lá de português da Débora Pádua. Então, professor, pense na responsabilidade que você tem sobre o futuro do seu aluno. Escolha amorosamente cada poema para levar para a sala de aula e leve todos os dias. Eu falo agora, então, Porquinho da Índia, de Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, mas ele não gostava, só queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então é isso, professor. Um grande beijo, nos acompanhe. Tem mais oficinas maravilhosas aí. Mesmo que vocês não possam ver hoje, veja a qualquer tempo. Divulgue, mas veja, que é um presente da Caravana de Lendas do Tocantins, com patrocínio da Energisa, através do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Então até a próxima e um grande beijo. Tchau!